Olá, seja muito bem-vindo ao Laboratório da Scala e hoje a gente vai falar do porquê que os seus leads não compram, por que que chega pessoas querendo comprar de você todo dia, toda semana, todo mês e no final você não consegue converter essas pessoas. Existe um problema dentro das operações comerciais e hoje a gente vai tratar disso aqui. Bom, eu tenho uma assessoria, como se você me acompanha há algum tempo, você sabe, um dos negócios que a gente trabalha, uma das operações nossa é a assessoria, e na assessoria, um dos nossos maiores alvos é gerar volume de demanda, né? Gerar muita demanda. E isso acontece. Então, a gente consegue trazer um volume muito grande de demanda, com um custo muito otimizado, e geralmente a gente acaba vendo nas operações dos clientes um desafio muito grande em converter essa demanda. E com o passar do tempo, a gente conseguiu identificar que existem alguns problemas que são padrão na falta de conversão, na dificuldade em converter. E são sobre esses problemas que eu quero falar aqui um pouquinho hoje, que a gente vai tratar um pouco, e mais do que isso, né, eu vou não só falar sobre os problemas, mas vou trazer para você como resolver esse problema. Como que você pode implementar um processo rápido aí na sua operação comercial, e em 7 dias você já pode começar a ver frutos e pequenos resultados que podem começar a te ajudar a resolver esse problema. Então, a gente vai falar sobre o problema, a gente vai falar sobre solução, e mais do que isso, vou te dar um passo a passo claro e objetivo. Além disso, vou te entregar um documento no final para você poder utilizar na sua operação e gerar mais resultado no seu comercial, beleza? Bom, então, para a gente começar aqui, o que é importante dizer? É, esse vídeo ele vai tratar principalmente de pessoas que já têm demanda e que não conseguem converter. Então, não vou falar muito aqui sobre como gerar demanda. Vou falar sobre você que já tem demanda, como que você pode converter, né? Como que você pode resolver esse problema. E quando a gente fala dos problemas que existem dentro de não conversão, a gente vai falar de um primeiro problema que eu vou chamar aqui de CRM, uma falta de CRM, falta de uma ferramenta e falta de um processo para o uso do CRM. Esse é um primeiro problema. A gente tem um segundo problema, que é a maneira que é feito o atendimento, de modo geral. Normalmente o atendimento ele não é muito consultivo, normalmente existe delay muito grande entre a chegada de um lead e depois esse atendimento. Existe depois como que eu toco esse atendimento em diante. Enfim, então, segundo pilar do problema, atendimento. E o terceiro problema a gente vai falar aqui que é a parte comercial mesmo, que é, vamos chamar de vender, né? Vender é um problema, porque normalmente as pessoas não sabem lidar com objeções, não sabem ou não têm boas ofertas e coisa do tipo, beleza? Então, quais são os nossos 3 problemas? Primeiro problema, CRM processo. Segundo problema, atendimento. Terceiro problema, vender. E agora eu vou destrinchar cada um deles e depois a gente vai falar sobre como resolver esses problemas. Fechou? Bom, vamos lá. Para a gente começar essa brincadeira, então, vamos falar sobre CRM processo. O que acontece? A maioria das operações, ela não tem um CRM para gerenciar as oportunidades. Então, o que acontece? Chega um volume grande de pessoas, eu vou até compartilhar a tela para facilitar um pouco o entendimento, mas chega um volume grande de pessoas para querer falar, e nem precisa, na verdade, ser tão grande. Às vezes o volume nem é tão grande, mesmo assim você tem problema para converter. Então, chega lá um volume de pessoas, né, que querem comprar de você. Então, vamos pensar que aqui eu tenho, por exemplo, 100 pessoas. Então, chegou 100 pessoas que falaram assim: fala, Lê, beleza? Cara, quero saber como contratar a sua assessoria. Quero saber mais sobre os agentes de IA que fazem venda automática. Quero saber mais sobre as suas plataformas. Enfim, chega pessoas querendo saber as minhas informações. O primeiro ponto aqui, falho, tá? Quando eu não tenho CRM, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou perder os dados. Então, quando eu não tenho CRM, eu perco os dados por quê? Porque esse cara aqui vai ficar num limbo dentro do WhatsApp. Ou meu telefone, né? Depende do canal, é óbvio, mas como o WhatsApp é um dos canais mais importantes hoje aqui no Brasil, dentro do WhatsApp. Depois eu vou ter um segundo problema aqui, que é, eu não consigo conectar saber informações desse cara, desse lead.
né? Então, eu não consigo conectar com ele, eu não consigo saber as informações dele para eu poder fazer ações futuras com ele. E terceiro, eu tenho zero previsibilidade, ou seja, se eu não sei quantas pessoas chegaram e o que, que aconteceu, né, com elas, então quando eu perco os dados, eu não sei o que aconteceu com ela, e quando eu não sei o que aconteceu com ela, eu perco a previsibilidade. Então, se chega a 100 pessoas, eu não sei com quantas eu consegui falar, quantas eram realmente qualificadas, quantas realmente tinham interesse, quantas eu consegui levar para uma reunião ou fazer uma oferta, depende do serviço, quantas dessas me falaram não, quantas ficaram de responder depois, quantas que compraram de fato, dessas que compraram, qual foi o ticket médio, quanto que eu faturei, eu não tenho previsibilidade dessa operação, certo? Então, o que que eu quero com o CRM? Então, por que, vamos lá, né? Por quê? Porque o CRM, não ter um CRM, é um problema. Olha, por que que não tem um CRM problema? Porque eu não tenho dados e dados para tomar decisões. Não tenho previsibilidade. Não sei quem performa e quem não performa. Então, primeiro ponto aqui que é não ter um CRM é um problemão, por quê? Porque eu não sei, eu não tenho dados para tomar decisão, então eu não sei por que as pessoas não estão comprando, eu não sei quantas pessoas estão deixando de ser atendidas, eu não sei o que o meu vendedor está fazendo de oferta, eu não sei qual vendedor performa mais, eu não sei quem consegue ter uma taxa de conversão mais efetiva, mais eficiente. Então, eu não consigo clarificar essas informações para que eu possa tomar decisões. Então, o primeiro problema, né, então, por que, por que meus leads não compram? Vamos lá. Por quê? Vamos diminuir esse cara aqui. Ô, Jossi. Mas por que meus leads não compram, Ale? Vamos lá. Por quê? Eu não tenho controle nenhum da operação. Esse é um primeiro problema, tá? Aliás, está me dizendo que quem só vende quem tem CRM? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem tem CRM tende a vender mais, tem mais informações, pode tomar melhores decisões, tem previsibilidade, sabe aonde colocar o dinheiro. Então, se eu sei que me custa R$ 1.000 para trazer um cliente que me traz, ou trazer um volume de cliente que me traz R$ 10.000, eu sei que se eu investir 10 mil, provavelmente eu posso chegar perto de R$ 100.000 de faturamento. Se eu sei que me custa R$ 100 cada cliente, e cada cliente eu vendo R$ 80, eu já sei que então eu preciso vender 2 vezes para ele para compensar o dinheiro que eu estou gastando para trazer ele. Então eu preciso olhar para esse número para eu ter clareza do que precisa ser feito de fato. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto aqui, que é um segundo problemão que eu sempre vejo nas operações, tá? Deixa eu pegar essa turma aqui e diminuir aqui para a gente poder explorar. Então, beleza. Segundo problema, porque o atendimento não é efetivo. O que acontece? Dentro de um atendimento, quando eu consigo falar, na verdade, quando eu recebo um lead, tem algumas coisas que são muito importantes e que precisam ser levadas em consideração, pensando em conversão, pensando em como que eu consigo converter mais, tá? Então, quais são esses problemas principais que acontecem aqui? Primeiro, velocidade no atendimento. Existe um dado de mercado que diz que aproximadamente 73% das empresas perdem vendas por não ser ágeis no atendimento. Ou seja, o cliente ele quer comprar algo, ele te chama no WhatsApp, só que você demora para falar com ele. Você demora às vezes 10 minutos, que é pouco, mas ainda é 10 minutos. Você demora 1 hora, às vezes um dia. Então, quem ganha nessa corrida é quem atende mais rápido. Principalmente se for vendas, produtos e serviços que são de uso, de consumo mais rápido, né? Então, se eu quero contratar algo que eu preciso para hoje, para amanhã, eu começo a tentar buscar contato com algumas empresas, eu consigo falar com uma que me atende em 2 minutos, provavelmente eu tendo a negociar mais rápido com essa empresa. Então, algumas pessoas pode ser que façam mais cotações e tal, mas a venda normalmente, principalmente de bens e serviços mais rápidos de consumo, ela tende a ser uma venda rápida. Então, o
Quem é mais rápido, quem atende melhor, consegue normalmente converter mais pessoas. Então, no primeiro problema que eu tenho no atendimento é velocidade no atendimento, beleza? Segundo problema que eu tenho aqui é a maneira como é feito o atendimento. O atendimento não é consultivo. Então, qual é o segundo problema? Normalmente, os atendimentos tendem a ser, a maioria, muito robótico, né? Então, a pessoa fala assim, você tem agenda para sábado? Né? Eu quero fazer uma consulta. Você tem agenda para sábado? Ela fala assim, não atendemos sábado. É assim que a pessoa responde, a secretária. Né? Às vezes é vendedor, mas no caso aqui, secretário falando de consultório. Você tem horário na segunda? Não tem horário na segunda. Consegue entender que esse atendimento é muito ruim? Muito ruim. Como que eu posso melhorar esse atendimento? Sendo consultivo. Olha, João, cara, infelizmente na segunda-feira eu não vou ter horário. Qual outro dia que poderia encaixar na sua agenda? Poxa, João, infelizmente eu não tenho mais horário na segunda. Vou ver se eu consigo encaixar alguma coisa para você. Posso te ligar daqui 5 minutos? Dessa maneira, eu consigo falar com a pessoa, comunicar com ela, explicar para ela que talvez eu não vou ter aquela disponibilidade que ela gostaria, mas aí eu consigo trazer solução. Então, eu não quero ser direto com o meu cliente. Por quê? Porque ele está procurando uma solução, ele tem um problema e quer resolver. Se ele me procurou, ele vê que eu tenho solução. Então, logo, eu deveria é, atendê-lo pensando que eu vou dar essa solução para ele. E eu preciso só encontrar o que é necessário para que ele compre de mim. Veja, a maioria das pessoas, a maioria das operações comerciais faz uma proposta cega. O cliente fala assim, eu quero comprar esse copo aqui. A pessoa fala, beleza, R$ 2. Sendo que eu poderia falar, cara, legal, só deixa eu entender o seguinte, esse copo você vai usar para quê? Para tomar café, tomar água, tomar refrigerante? Cara, eu vou usar para tomar café. Pô, legal, esse copo aqui ele custa R$ 2, mas eu tenho um copo aqui que ele consegue reter calor por mais tempo. Ele custa um pouquinho mais, porém a sua experiência com o teu café vai ser muito melhor. Você quer conhecer esse outro copo? Talvez ele fale sim, talvez não. Talvez ele compre o de dois, talvez ele queira o outro. Mas veja, eu fiz um atendimento me preocupando com o que a pessoa quer. Eu não estou simplesmente falando, beleza, se você quer isso, é isso. Não, é isso. Eu tenho esse aqui de R$ 2, mas eu posso, eu tenho outro que retém mais calor e que eu posso, e que vai te ajudar a reter o calor do seu café por mais tempo. Ele custa um pouco mais, por causa da tecnologia, o produto, e piriri, pororó. Faz sentido para você? Faz. Cara, maravilha, esse copo aqui é R$ 10. Seguinte, João, quando você vai tomar café, cara, talvez a parte de fora, às vezes ela fica meio quente. Então, eu tenho aqui também um pegador desse copo. O pegador custa mais R$ 2,50, João. Quer adicionar ele no seu copo? Veja, eu estou me preocupando com o cliente. Eu não estou só querendo, eu não estou enfiando produto nele, serviço nele, não. Eu estou me preocupando. João, o que você precisa? Cara, eu quero um copo para tomar café. Se é um copo para tomar café, então deixa eu te oferecer a melhor solução para você tomar café. Veja, é isso. Isso é atendimento consultivo, é entender o que o cliente quer e dar a solução para ele. Não é ouvir o cliente pedir, simplesmente, cara, eu quero esse copo, beleza, R$ 2. Não, eu quero entender o problema. Mas às vezes a venda é uma venda rápida tal, e não vale a pena. Vale a pena sim. Tá? Vale a pena sim você ser consultivo, porque isso acontece tanto em vendas pequenas como em grandes, e o mais importante, se o cliente for bem atendido, ele vai voltar. Beleza? Segundo problema, então, é o porquê o atendimento não é efetivo. O segundo problema dentro desse problema é que o atendimento não é consultivo. E o terceiro problema é que não há follow-up, ou a gente pode chamar aqui de acompanhamento. Então, o que é esse follow-up? Né? O que é o follow-up? O que é o acompanhamento? O follow-up ou acompanhamento é basicamente assim: o cara chegou, me mandou mensagem, mandei mensagem para ele, não me respondeu. Aí ele fica lá e eu não mando mais mensagem nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem, nem nunca. E essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é, poxa, se o cara me chamou querendo uma solução, então eu vou tentar falar com ele o máximo de vezes possível, que se encaixe dentro do dia, dentro da semana. Então, um terceiro problema da falta de efetividade dos atendimentos é que a pessoa chama e eu não tento fazer, eu não faço acompanhamento dessa pessoa com o passar do tempo. Então ela me chama, ela até às vezes troca ideia, para de me responder, ou às vezes não responde mais. Em vez de eu mandar mensagem mais tarde, mandar mais no final do dia, mandar amanhã cedo, mandar na outra semana, eu paro de fazer isso. Eu simplesmente esqueço que esse cara tá ali. E lembra que se você investe para trazer lead,
Cada lead que você para de responder é como se você estivesse pegando, vamos supor que o lead custou R$10, é como se você pegasse uma nota de R$10 e tacasse fogo nela. É exatamente isso que acontece quando o teu vendedor não trabalha o lead que você está trazendo. Bom, feito isso, agora vamos para o nosso problema 3. Qual é o problema 3 aqui, turma? É a parte de vendas, tá? E dentro de vendas, a gente vai ter aqui alguns problemas. O primeiro problema é oferta. Muitas vezes, as empresas, elas não têm uma boa oferta, tá? Aí vai depender muito do produto. Tem produtos que você... assim, todo produto dá para criar uma boa oferta, tá? E a boa oferta é aquela oferta que vai resolver o problema do cliente o mais rápido possível, com o menor esforço possível e com a percepção do cliente de que realmente o problema dele está sendo solucionado o mais alta possível. Então, a melhor oferta é aquela que o cliente fala, cara, legal, eu vou resolver meu problema, o tempo para resolver vai ser rápido e não vou ter esforço nisso. Quando eu junto essas três coisas aqui, normalmente eu tenho um valor, uma percepção de valor do meu cliente maior, logo ele diminui, ele aumenta a percepção do valor, logo o preço na equação para de ser tão relevante. Então, quando eu tenho boas ofertas, eu tendo a conseguir fechar. E dentro de boas ofertas, eu tenho que incluir aqui que entra coisas importantes, que é ter algo que possa gerar escassez e urgência. Por quê? Escassez para fazer esse cara querer mais, certo? Então, fazer ele desejar mais, e urgência para fazer ele querer mais rápido. Então, urgência eu quero mais rápido, e esse aqui, desejo mais. Então, a escassez faz com que eu queira mais, a urgência faz com que eu queira mais rápido. Então, quando eu tenho na minha oferta os três pilares que eu mencionei conjuntos e adiciono a eles a escassez e a urgência, eu tendo a ter resultados melhores na hora de fazer uma oferta. Segundo problema que geralmente tem na oferta, tá? É normalmente a parte de lidar, na verdade, deixa eu corrigir aqui. Fazer micro compromissos. O que é micro compromisso? Durante a minha conversa com o lead, eu preciso me comprometer com ele. João, até aqui tá tudo claro para você? Tá claro, legal. Se eu te apresentar agora aqui um serviço que eu tenho que resolve o teu problema, você fecha comigo hoje? Ah, pô, não sei, vou ter que ver tal coisa. Cara, o que seria necessário para que você feche comigo hoje, na hora que eu te apresentar a sua oferta? Então, nessa linha, eu crio um compromisso com ele. Não é que eu quero apertar ele, mas é que eu quero saber se esse cara vai querer ou não. Eu não quero criar um limbo de pessoas que me falam que vão responder depois, porque isso me gera mais trabalho. Então, eu já tive todo o trabalho de cuidar desse lead. Então, agora, o que eu quero? Eu quero converter esse lead. Quero fazer ele virar caixa. E se ele não virar caixa, eu quero tirar ele da minha frente. Eu não quero mais lidar com ele. Eu quero ou vender e prestar um excelente serviço para que ele volte, ou às vezes não é o momento e eu não quero vender para ele, então. Então, eu quero, nesse momento, ter uma decisão dele. Então, o que normalmente falta em operações também comerciais é falta de compromisso com o cliente, falta de fazer perguntas relacionadas a compromisso. Falar, cara, eu vou te fazer uma oferta agora, você precisa me dar um sim ou não no final dessa oferta, tudo bem? E por último, objeções. Vendedores ruins correm de objeção. A objeção é onde começa a venda. Eu não me lembro qual foi a última vez que eu fechei uma venda da Scale, onde eu não tive uma objeção. Eu não me lembro quando foi. Acho que a venda que eu menos tive objeção foi uma recente agora, de um agente de IA, que tinha um cara que precisava muito, 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 ele tinha mais de 100 atendimentos por dia, ele precisava muito resolver com IA, e daí foi o cara que menos trouxe objeção. Mas sempre tem objeções do tipo, cara, eu vou ver, eu preciso pensar, eu tenho que falar com não sei quem, eu não sei o que lá. Então, meu papel aqui como vendedor é eliminar essa objeção. João, eu entendi que você quer pensar mais. Cara, realmente isso é lícito, faz todo sentido você pensar mais. Mas vamos fazer o seguinte, na minha oferta, eu apresentei uma garantia para que você justamente não precisasse pensar. Eu te dei uma garantia para que você entre no nosso programa e você vai ter 15 dias para pensar, e durante esses 15 dias você pode cancelar comigo e você não precisa me pagar nada. E se tiver pago algo, diante da negociação que a gente vai fazer, eu te devolvo. Fechou? Tem mais alguma objeção? Ah, mas eu precisava ter certeza com a minha esposa. Cara, legal. Só que lá no começo da nossa conversa, você me falou que tomaria essa decisão aqui junto comigo.
E, cara, eu realmente preciso sair com um sim ou com um não. E daí, como eu fiz já compromissos com ele, como eu fiz uma oferta que eu gero a urgência, então eu vou ancorar isso lá. Então eu falo assim, João, eu te apresentei uma garantia, essa garantia, ela não fica depois da nossa conversa aqui agora. Então, se você me falar um sim, você tem a garantia de 15 dias para você pensar, conversar com sua esposa e fazer o que você quiser, beleza? Mas se você falar sim agora, se você falar que quer pensar, etc., a gente finalizar essa chamada, tá tudo bem, você pode pensar, é óbvio. Eu vou manter os bônus por mais 3 dias, mas a minha garantia eu vou retirar da oferta. Tudo bem? Então, eu jogo para o cliente. Além do fato de que nas objeções sempre vai ter um método, né? Eu sempre vou concordar com ele, e vou trazer um contorno e vou chamar para ação, igual eu acabei de falar. Então, João, entendo que você queira pensar, realmente é lícito. Mas, então, concordei. Mas na minha oferta, eu te dei uma garantia para você não ter risco. Levando isso em consideração, podemos avançar agora? Então, veja, contornei, cara, você não tem risco. Vamos avançar? Podemos avançar? Call to action, chamada para ação. Então, por que os leads não compram, turma? Esses são os problemas que eu encontro nas operações que eu cuido hoje e que são problemas que eu tento ajudar, dando treinamentos e etc. Fora isso, o que a gente faz aqui, tá? Então, quais são as soluções? As três soluções que você pode implementar para resolver parcialmente esses problemas. Primeiro, implementar um CRM com checklist de processo de uso. Então, como que você implementa o CRM? Basicamente, aqui na descrição você tem um link para você testar o nosso CRM gratuito e você tem um link do checklist de processo que eu ajudo as empresas a implementar. Esse checklist garante que todo dia o seu CRM esteja atualizado e eu garanto para você que se os seus vendedores usarem isso, você vai ter progresso no comercial. Então, pode clicar aqui embaixo na descrição para acionar o teu período gratuito do CRM, para você conhecer, usar, falar com o nosso time, e você também tem o link aqui para você pegar o checklist para você 100% gratuito. Às vezes você já tem CRM e você quer o checklist, fica à vontade, está aí na descrição da chamada. Segundo, como que eu resolvo? De duas uma, ou você vai precisar dar muito treinamento para a equipe, intenso, beleza? Ou você pode implementar uma IA que vende para você. Treinamento para a equipe. Tem um monte de vídeo aqui no canal que você pode utilizar para dar treinamento para a equipe, beleza? E se você quiser alguma coisa específica, manda aqui nos comentários, vai ser um prazer. Segundo, implementar uma IA. Você pode clicar aqui na descrição, tem um link para você falar com a minha IA, para conversar com ela, ela vai trocar uma ideia com você, vai entender o seu contexto, os seus desafios e vai agendar uma reunião com alguém da nossa equipe para poder te explicar como funciona para implementar uma IA, quanto tempo demora, quais são as funcionalidades, como que ela vai resolver seus problemas. A gente tem vários casos aqui de IA nossa fazendo venda automática de ticket de até R$2.000, então às vezes seu ticket é menos de 2.000, a IA pode fazer isso para você. IA que faz mais de 100 atendimentos por dia para um outro cliente nosso que ficou zerado de atendimento, ele passava o dia no WhatsApp, agora não passa mais. Então, tem vários casos legais, você pode falar com a nossa IA, beleza? E por último aqui, a parte de vendas, você pode criar uma oferta. O mais importante aqui é criar oferta. Vou chamar aqui de épica, que tem esses três pilares que eu mencionei, e aqui no canal tem um vídeo de 40 minutos só sobre criação de oferta, tá? Então você pode procurar aqui no canal do Laboratório da Escala, tem esse vídeo. Então, esses são as três coisas que eu acredito que você pode fazer imediatamente, tá? O CRM tem o nosso, mas é óbvio, tem a RD Station, que é gratuito, que é muito bom. Tem vários outros CRMs que você pode utilizar. Óbvio que eu digo para usar o nosso, porque é o nosso, né? O checklist está gratuito, é só você clicar no link aqui embaixo, você vai pegar uma cópia para você. Treinamento para a equipe de vendas. Tem aqui no meu canal, tem vários canais muito bons de comercial aqui no YouTube. Implementação da IA. Tem várias também que você pode implementar, mas eu recomendo você conversar para ver como que é uma IA, conversa com a nossa, sem compromisso, conversa com ela, troca uma ideia. Se quiser marcar uma agenda para saber como que faz para implementar, fica à vontade, marca com alguém da nossa equipe. E por último, criar uma oferta épica. Tem um vídeo aqui no canal, 5 passos para criar uma oferta épica.
você pode fazer isso. Fechou? Turma, dessa maneira eu me despeço de vocês. Espero que esse vídeo tenha sido resolutivo, espero que ele ajude vocês a gerar mais resultado no comercial. Tamo junto, turma. Forte abraço. Bora escalar e bora para action. Vamos para cima. É nóis.